doutora, né? E sucesso aí na sua pesquisa. Então, agora a gente passa a palavra para a pesquisadora Patrícia. Deixa eu ver se já está como co-anfitriã, agora como co-anfitriã. Pode ir passando, Patrícia, compartilhando sua apresentação, enquanto eu falo aqui seu currículo. Então, a doutora Patrícia, né, ela vai falar sobre o panorama das tecnologias gráficas aplicadas à arquitetura e engenharia hospitalar no país, BIM, RV, RA, IA, resultados preliminares. Doutora em arquitetura pelo programa de pós-graduação em arquitetura, PROARC-FAO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio de doutorado Califórnia, doutorado sanduíche na Califórnia, Polytechnic State University, possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em arquitetura, mais especificamente na subárea de tecnologia e habilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí durante 8 anos, onde atuou no ensino de disciplinas de desenho e projeto arquitetônico. Também atuou no ensino de desenho de projeto arquitetônico como professora assistente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina por 1 ano e, desde 2011, é professora adjunta do Departamento de Expressão Gráfica da Universidade Federal de Santa Catarina. Realiza pesquisas e extensões, principalmente na área de arquitetura hospitalar e psicologia ambiental, mas também planejamento participativo e expressão gráfica. Com você, doutora Patrícia. Obrigada, Amélia. Obrigada pela introdução. Estão ouvindo bem? O áudio tá bom? Sim, está ótimo, a apresentação já tá perfeito. Então, muito obrigada e pela oportunidade. Para mim é um prazer participar do GEAOSP, do seminário anual. Eu vou falar então vou apresentar aqui a pesquisa de panorama das tecnologias gráficas aplicadas à arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil. A pesquisa não está finalizada, então são resultados parciais, mas ela até já está no estágio avançado, assim, não falta muito, né? Mas vamos trazer um pequeno recorte aí dos resultados. Participam dessa equipe de pesquisa eu, o João Paulo, que vai falar logo a seguir, né? Que é doutorando no POSARC, o professor Goliardo Vieira Maragno, que participou do primeiro ano da pesquisa e depois se aposentou, o professor Diego Fetterman, que fez toda a parte de tratamento estatístico, e as acadêmicas Maria Emília Sequinel e Chiara Valentino Natti, que são graduandas de arquitetura da UFSC, que atuam como bolsistas. A arquiteta e mestre do POSARC, a Júlia Medeiros Alves, também nos auxiliou bastante no início da pesquisa. Bom, o objetivo geral, deixa eu ver se eu consigo jogar essa janelinha para o lado aqui para não atrapalhar. Aqui. É, deixa eu ver vamos deixar assim. O objetivo geral, então, é avaliar o estado de implementação de BIM, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial na arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil, né? A gente até começou pensando mais na arquitetura, acabou ampliando um pouquinho. Temos como objetivos específicos ter uma introdução sobre essas três tecnologias, para quem ainda não está tão familiarizado com elas, então apresentar o que elas são, quais são as vantagens, as desvantagens, as possibilidades de aplicação, os custos, os softwares e os equipamentos mais utilizados e as aplicações na área da saúde, né, da arquitetura e engenharia hospitalar. A gente também quis trazer um pouco do que está sendo feito mundo afora com essas tecnologias, isso baseado sobretudo na revisão de literatura, e o diagnóstico do cenário nacional, então, tentando identificar aí oportunidades, desafios e estratégias aí para ampliar a difusão. A metodologia, ela teve 3 etapas, né? Ela tem uma abordagem exploratória, qualitativa e quantitativa. A primeira etapa foi de revisão de literatura. Aí, para cada um desses 3 temas, que é BIM, RV, RA e IA, nós fizemos uma revisão assistemática, então buscando ter esse olhar mais introdutório sobre o tema, mais abrangente para quem vai iniciar na área. E fizemos também uma revisão de escopo, que é uma revisão sistemática nas bases de dados, né? E aí, nessa revisão de escopo, a gente focou em tentar entender aplicações mais diretas, à área de arquitetura e engenharia hospitalar. A segunda etapa da pesquisa, nós fizemos coletas de dados,
Nós aplicamos questionários online, então aproveito para agradecer imensamente a todo mundo que participou, né? A coleta foi feita via BDH, agradeço a Doris e a Cris por auxiliar aí na divulgação do formulário da pesquisa. A princípio, 90 e poucas pessoas, acho que 98, se não me engano, iniciaram, mas nem todas terminaram o preenchimento, e também pelos critérios de inclusão e exclusão, acabamos ficando com uma amostra de 49 profissionais. Também aplicamos os questionários online com estudantes de arquitetura e engenharia. A ideia de aplicar com os estudantes foi tentar vislumbrar o que uma geração mais jovem está usando em termos de recursos de computação gráfica, né, na arquitetura e na engenharia, que poderia também ajudar a gente a entender um pouco do cenário aí dos próximos anos aí do mercado de trabalho. Nesses questionários online, a gente focou em frequência de uso, nível de interesse em aprofundar ou estudar essas áreas, o motivo pelo qual escolheu determinados recursos, equipamentos e softwares, e os principais desafios para a difusão dessas áreas na arquitetura e engenharia hospitalar brasileira. Nós estamos, nesse momento, na etapa das entrevistas estruturadas, a gente só fez uma parte delas. A ideia é entrevistar de 2 a 3 experts por área, e pela entrevista e com profissionais que têm uma grande experiência na área, a gente queria tentar trazer o que são melhores práticas e orientações para quem vai iniciar nessa área também. Da revisão de literatura, eu vou fazer um recorte bem enxuto, assim, mas tentando mostrar um pouco das aplicações, né? Então, o BIM, nas pesquisas, ele tem sido muito apontado nas questões de compatibilização, identificação de conflitos, né? Clash detecting, então tem muito trabalho sobre isso. Apareceram alguns trabalhos de gêmeos digitais e IA, né? Então, que mostram essa função de acompanhamento em tempo real de sistemas operacionais críticos dos hospitais, como aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então, é muito interessante do ponto de vista da eficiência energética e da manutenção dos hospitais. Trabalhos de simulação energética, então, avaliando o desempenho de sustentabilidade, eficiência energética dos projetos. Trabalhos relativos à segurança contra incêndio, então, simulando rotas de fuga, dispersão de fumaças em áreas de risco, e trabalhos também de modelagem paramétrica, então, uma modelagem um pouco mais avançada, né, com outros recursos associados a BIM, como o Dynamo, para automação de geometrias complexas. Em relação à inteligência artificial, das 3 áreas foi a que a gente teve mais dificuldade de achar pesquisas científicas com aplicações de arquitetura e engenharia hospitalar, que é bastante natural, porque é a área mais recente também, né? Ela teve esse boom, essa explosão em 2022, 2023, né? Com o ChatGPT e o Gemini. E as aplicações mais frequentes que nós encontramos na arquitetura hospitalar são gerações de alternativa, estudos de layout, otimização de projetos complexos e áreas críticas, como centros cirúrgicos, emergências, análise de fluxos espaciais, tipo análise preditiva para otimizar percursos e reduzir deslocamentos da equipe de saúde no hospital. E, novamente, né, aparece aqueles trabalhos de integração de BIMs e gêmeos digitais. Na fundamentação teórica de realidade virtual e aumentada, vou só dar uma breve pincelada, né, se alguém não estiver bem familiarizado. Então, a realidade virtual, ela proporciona experiências de imersão em ambientes digitais, ambientes virtuais 3D. Na literatura que a gente leu científica, o que mais aparece é a utilização dos óculos, que é os head-mounted displays, né, que são esses óculos tipo capacetezinho com rastreamento de movimento que ajudam na imersão. Mas também aparecem os caves, que são um sistema um pouco bem mais complexo e bem mais sofisticado, que proporcionam uma imersão de alta qualidade, né, bem mais caros também. E também a possibilidade de aparecem alguns trabalhos aí em que a imersão é feita com celular, tablet, computadores. E a realidade aumentada, só para conceituar, é aquela que faz a sobreposição dos elementos do espaço físico real com a modelagem virtual. Então, por exemplo, né, uma aplicação para estudos de reformas, né, e querendo vincular um pouco da modelagem com o que já existe no local. E em termos de aplicação no edifício hospitalar, o que se destacou, assim? Estudos relativos às preferências dos pacientes, como, por exemplo, preferências de cor, de iluminação, estudos relativos ao impacto da natureza no bem-estar e na recuperação dos pacientes, muitos trabalhos que partem
da abordagem de planejamento participativo, projetos participativos, né? Então, a imersão facilita que usuários, leigos, equipes de saúde participem do processo projetual e avaliem o projeto e possam propor ajustes. Trabalhos relativos à prevenção de quedas, por exemplo, em quartos de internação, em UTIs. Simulações de emergência. Então, por exemplo, treinamentos imersivos para incêndio ou para terremoto, né, de evacuação dos edifícios e de como a equipe deveria reagir, e capacitação médica, treinamento de equipe para novos ambientes. Aí, já entrando um pouquinho nos resultados, o perfil dos nossos respondentes, né? Eu vou focar então só nos resultados dos profissionais, pela questão até do tempo. Nós tivemos então 49 profissionais que atendem a todos os critérios de inclusão e finalizaram o preenchimento ali da pesquisa. 78% são arquitetos, 8,2% são engenheiros civis, então uma grande prevalência de profissionais de arquitetura, da BDH, né? 56% tem mais de 10 anos de atuação profissional. O perfil dos escritórios, vocês podem ver aqui no gráficozinho, ele é bem variado, mas mais da metade é de pequeno e médio porte. E a gente teve uma boa representatividade de 4 regiões do país. A que a gente teve uma menor participação foi da região norte. Em relação aos resultados da utilização de BIM, né? Frequência de uso do BIM na prática profissional. 74% já utilizaram, 26% dos respondentes nunca utilizou. E se a gente olhar esse gráfico também um pouquinho mais a fundo, ali a gente vê que 48% dos profissionais utilizou raramente ou nunca utilizou. Então, a gente tem praticamente a metade aí que não tem um uso frequente, né? Um uso cotidiano de BIM. Quanto ao nível de interesse em aprender, aprofundar ou utilizar, ele é muito alto. Então, 80,2% dos respondentes têm muito interesse ou total interesse em aprender, aprofundar ou utilizar BIM na sua prática profissional. Os softwares mais utilizados pelos respondentes da pesquisa são o Revit e o ArchiCAD, então existe praticamente uma hegemonia desses softwares no mercado, né, pelo menos nessa amostra que a gente coletou, e coincidiu também com a amostra dos estudantes, só pincelando também, os estudantes, os softwares mais utilizados de BIM são Revit e ArchiCAD, e uma baixíssima representatividade aí de outros softwares BIM. Os motivos de escolha teve uma dispersão um pouco maior aqui dos resultados, né, mas incluiu a facilidade de compatibilização dos arquivos, a qualidade dos resultados finais obtidos, a facilidade de aprendizagem ou utilização, a popularidade desses softwares no mercado e a disponibilidade de cursos e materiais de suporte didático aí ao aprendizado. E quanto aos principais desafios para a difusão do BIM na arquitetura e engenharia hospitalar brasileira, o que mais se destacou foi custos, né? Então, foi a resposta aí com um percentual maior. Então, a gente sabe que os custos do software são realmente muito altos, né? Do ArchiCAD e do Revit. A resistência à adoção por parte dos profissionais, que já estão mais familiarizados com outros softwares, a falta de tempo para atualização profissional e a necessidade de uma maior disponibilidade aí de cursos e de materiais de suporte didático. Aí, passando para a inteligência artificial, nos surpreendeu que a gente teve percentuais relativamente parecidos com os de BIM, a gente achou que seriam bem inferiores, né? Então, a gente tem uma certa adoção expressiva até de BIM, de IA, considerando que é um recurso bem recente, né? Mas também próximos, né? Então, nunca utiliza e utiliza raramente, deu 44% próximo aos 48% de BIM. O nível de interesse em aprender também é muito próximo do de BIM, então 80% dos respondentes têm total interesse ou muito interesse em aprender BIM. Desculpa, aprender a utilizar as IAs na representação gráfica, IA, né? Eu me confundi. As ferramentas já mais utilizadas na representação gráfica em arquitetura e engenharia hospitalar pelos respondentes são ChatGPT e Google Gemini. De fato, assim, o que a gente leu é que essas duas ferramentas têm evoluído muito na representação gráfica e têm se aproximado um pouco mais das ferramentas que são específicas para arquitetura e engenharia. Existem IAs e plugins de IA específicos para arquitetura e engenharia. Na nossa pesquisa, eles tiveram baixíssima representatividade. Isso pode indicar aí todo um mercado aí de formação, né, que pode ser melhor explorado também. Em relação aos motivos de escolha da plataforma de IA que foi utilizada, 30% é pela facilidade de aprendizagem e utilização, que faz muito sentido, né? Porque são IAs bastante intuitivas e fáceis de usar.
18% pela popularidade, 15% pela qualidade dos resultados, indicando uma certa satisfação com a qualidade das imagens geradas, e 9,4% pelos custos, já que eles são no modelo freemium, né, tem um uso limitado gratuito. E em relação aos desafios da difusão, no caso das IAs, o desafio que mais se destacou são as limitações das IAs perante a complexidade da arquitetura e engenharia. Então, essa compreensão de que talvez elas ainda não estão dando conta, né, de tudo que faz parte da atuação profissional em arquitetura e engenharia hospitalar, de todas as condicionantes, do controle da precisão no processo projetual, do atendimento às normativas, né? Então, é uma série de fatores aí que pesam bastante. A pouca clareza dos benefícios que essas IAs vão trazer para a representação gráfica na atuação profissional e também uma preocupação aí com as questões éticas e de regulamentação, né? Foi o terceiro aspecto mais citado. Então, de fato, né, as IAs, elas são generativas, elas propõem soluções projetuais com base em projetos aí que estão na internet, sem o devido reconhecimento profissional e remuneração. Em relação à realidade virtual e aumentada, a frequência de utilização é a mais baixa, né, de todas as três tecnologias. Então, 60% nunca utilizaram realidade virtual ou aumentada especificamente na sua prática profissional de arquitetura ou engenharia hospitalar. 18% utilizam raramente, ou utilizaram raramente, e 12% ocasionalmente. Em relação ao nível de interesse, ele é até elevado, né? A maioria tem interesse, 56% é abaixo de BIM e de A, mas existe, a maioria tem interesse em aprender a utilizar esses recursos. Eu vou pular toda a parte de softwares, equipamentos de RV e RA, que eram várias perguntas, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas em relação aos custos, em relação aos desafios da difusão de realidade virtual aumentada, o que mais se destacou foi custos, o que é bastante compreensível, porque tudo que a gente leu de realidade virtual aumentada, ela realmente demanda vários softwares para chegar a um modelo virtual assim bom para uma experiência imersiva, né, de qualidade para uma experiência imersiva. Então, tem custo de não de um software, mas de vários, né? E dos equipamentos, que também tem que ter uns equipamentos bastante potentes, assim, os computadores. A complexidade, porque você também precisa dominar esses vários softwares e ferramentas e plataformas. A resistência à adoção por parte dos profissionais, a indisponibilidade de tempo para atualização profissional. E chamou atenção também a elevação nos custos finais dos serviços prestados, porque ele é um tempo adicional que não faz parte, né, do processo projetual tradicional, para a pessoa poder criar, né, o arquiteto, o engenheiro poder criar essa experiência imersiva para os seus clientes ou equipe de saúde, enfim. E esse tempo adicional precisaria ser adequadamente remunerado. Então, chegando agora nas considerações finais, a gente não finalizou a pesquisa nem as considerações finais, o que eu vou apresentar é um rascunho, mas assim, a gente já percebe de cara, então, que BIMs e AS têm um nível de uso bastante similar e muito superior à realidade virtual e aumentada. Até no tratamento estatístico aqui fica bem evidente, né, pela mediana, mas existe um interesse elevado em aprender as três tecnologias, embora superior também para BIM e para IA. Curiosamente, entre a lacuna entre quem utiliza menos e quem tem interesse, né, esse gap entre as pessoas, a quantidade de pessoas que utilizam e a quantidade de pessoas que querem aprender, ela é maior na realidade virtual e aumentada. Então, existe aí um mercado bom também para difusão também da realidade virtual aumentada. Em relação ao BIM, a gente ainda está tentando refletir, sim, sobre em que nível de adoção de BIM a gente está no Brasil, né? O BIM, não sei se todo mundo conhece a classificação, mas vai do 2D até o 10D, né? Então, 2D para representação 2D, o 3D para representação 3D, e aí vários outros níveis em relação a custo, segurança na obra, eficiência energética e diversos outros recursos que são possíveis. A- Pouco se utilizam, né? A gente também percebe que pouco se utilizam as IAs que são específicas aí para atuação profissional em arquitetura e engenharia. Acho que isso também é um campo amplo aí, tanto de exploração de pesquisa, quanto na atuação para divulgação, realização de cursos e materiais de suporte didático para atuação profissional. E aí a gente verifica de modo geral, então, muitas oportunidades para ampliar essa difusão no Brasil. E nos chamou a atenção, assim, numa síntese aí, né, um recorte pequeno, que os custos é sempre um aspecto bastante presente aí nas avaliações, do questionário, né, online. Estratégias, a gente não fechou as estratégias, né, mas assim a gente rascunhou algumas hoje para o seminário.
Então, uma possibilidade, um aspecto importante, né, acho que até a Júlia comentou na apresentação dela, uma maior integração aí na formação do ensino universitário. Então, no caso dessas tecnologias, incorporar mais elas nas matrizes curriculares de graduação e de pós-graduação. Uma outra coisa que nós criamos a reflexão ali no relatório da pesquisa, fomentar softwares de código aberto, que são softwares gratuitos, né? Então, um dos nossos entrevistados é um expert em BIM, e ele fala que há BIMs gratuitos que chegam num nível de resultado muito próximo ao do Revit e do ArchiCAD, né? E sem problema de custos, né? Também há softwares que são softwares bem mais baratos e pouco conhecidos dos profissionais, então talvez também investir na divulgação desses softwares, né, já que a gente tem uma certa hegemonia aí de alguns softwares no mercado. Atuação na formação também por entidades de classe, como CAL, IAB, CREA, ASBEA, BDH. Cogitamos a possibilidade de negociações das licenças em bloco por entidades de classe e associações, né, tentando baixar custos, né? Em relação às IAs, fica essa preocupação de como vai ser feita a regulamentação, tem trabalhos interessantes de pesquisa sobre esse tema também, como regulamentar para que não haja prejuízos, né, aos arquitetos e aos engenheiros, para assegurar os direitos autorais dos profissionais, apesar do crescimento rápido das IAs. E também reflexões aí sobre o futuro da profissão, né? De como as IAs vão avançar e vão impactar não apenas na representação gráfica, mas em toda a prática projetual, né, de arquitetura e engenharia. Na pesquisa, então, a gente está na etapa de desenvolvimento das entrevistas, que nós precisamos finalizar, tratar resultados de entrevistas, análise comparativa do conjunto de resultados da pesquisa e investir mais, assim, nas estratégias aí para difusão, dessas tecnologias. Aqui tem um pequeno recorte da revisão de literatura, que era muita coisa para colocar na apresentação. E aí, pessoal, não tem a ver com esta apresentação, mas com outra que eu fiz há 2 anos aqui no seminário GEAOSP, que é do livro Envelhecer em Casa. E ele demorou bastante para sair, assim, a gente ficou 1 ano só na diagramação, na finalização da diagramação, e mais um ano, e quase 1 ano na editora, né? Ele foi publicado este ano, no início do ano, pela Rio Books, então, para quem desejar a versão impressa. E eu coloquei aqui o QR Code para quem quiser a versão online gratuita e também os endereços aqui de site para a versão online gratuita. Muito obrigada e os contatos aqui da equipe. Muito obrigada, Patrícia. Excelente pesquisa, né? Inovadora, uma área, de certa forma, desafiadora pela falta de ações, né? De conhecimento e de registros nessa área. É, vamos seguindo aí com vocês, e o João também desenvolve essas